dado Marcos capítulo 13. Aí vai dormir, irmão. Glória! Marcos capítulo 13, versículo 8. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Entrega o rolo. Vai doer, mas vai. Vamos ler que assim diz a palavra de Deus. Porque, amém, vamos ler atentamente a palavra de Deus. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio de dores. Amém? Sente glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Oh meu Deus, me dá graça. Igreja, o tema da campanha de quarta é tempos de guerra. Bem, mas que guerras são essas? Glória. Desde já, o capítulo que nós lemos de Marcos capítulo 13, glória a Deus, Jesus está com seus discípulos em um monte bastante conhecido entre nós, Monte das Oliveiras. Oh, glória. Esse mesmo texto vai ser citado em Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21. Em outras passagens da Bíblia também, a Bíblia vai falar acerca dessas guerras. Só que eu fico um pouco impressionado. Que guerras são essas? Que rumores são esses que Jesus está falando aos seus discípulos? E essa resposta de Jesus vem através de uma pergunta bem simples que os discípulos estão fazendo a ele antes de ser entregue nas mãos dos principais, dos sacerdotes, para ser crucificado. Jesus está dando um sermão no Monte das Oliveiras, de frente para Jerusalém, e os discípulos perguntam: que sinal haverá da tua vida? E nesse capítulo 13 de Marcos, a partir do versículo 1, vai surgir uma pergunta quando Jesus está com seus discípulos, oh glória, dentro do templo, oh glória. E a Bíblia diz que quando o discípulo sai com Jesus, os discípulos olham para a estrutura do templo, para o edifício do templo, como nós chamamos de igreja hoje. Os discípulos olham para Jesus e dizem: mestre, olha que pedras e que edifícios, aleluia. E Jesus responde: não vede tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Engraçado que Jesus está citando aqui, aleluia, a destruição daquele templo que os discípulos estavam elogiando, que os discípulos estavam falando. Quem está me ouvindo, diga amém. Isso. Então os discípulos olham para Jesus e dizem: mestre, olha que grande pedras e que edifícios. E Jesus olha, no Mateus capítulo 24, Jesus diz: olha, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Engraçado que essa profecia não acontece, oh glória, na época que Cristo foi crucificado. Oh glória, passa um bom tempo para essa profecia se cumprir, e os discípulos olham para Jesus e perguntam: mestre, que sinal haverá da tua vinda? Oh glória, os discípulos perguntam um sinal, aleluia, antes da volta de Cristo. O que vai acontecer para a volta de Cristo acontecer? E Jesus vai alertar os seus discípulos dizendo: olhai, acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque haverá ou surgirá falsos cristos e falsos profetas, e enganariam muitos, aleluia. E ouvireis e falar de guerras e rumores de guerras, aleluia. Levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos, pestes, fome em vários lugares, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. Quando Jesus fala é o princípio das dores, aleluia, é semelhante a uma mulher que está para dar luz a uma criança. Primeiro ela vai sentir as contrações, aleluia, vai sentir a dor, glória, e depois vai dar luz à criança. Ela sabe que está perto de colocar alguém neste mundo, e Jesus está falando
redenção está próxima. Aleluia. Igreja, o que nós estamos vivendo no século 21 é o que está acontecendo segundo a Bíblia Sagrada. Glória. Quem crê que Jesus está perto de voltar, diga amém. Aleluia. E Jesus diz assim: olhai para que ninguém vos engane, porque haverá falsos cristos e falsos profetas, e enganariam muitos. O que nós vamos entrar aqui é sobre essas guerras que Jesus está falando. E eu faço a pergunta para a igreja: que guerras são essas? Porque bem antes de Jesus vir a essa terra, já existiu muitas guerras. Na época de Davi mesmo, aleluia, já existiu muitas guerras. Então Jesus não depende, ou melhor, a volta de Cristo não depende de guerras para ele voltar, mas sim na época que as guerras vão se intensificar, nós vamos identificar que Jesus está voltando. Porque tem muitas pessoas que dizem assim: é da época da minha bisavó que eu ouço que Jesus vai voltar, e Jesus não voltou ainda. O engraçado, quem manda no tempo não é o homem, é Deus que manda no tempo. Aleluia. E Pedro já sabia disso. Na sua segunda carta, capítulo 3, a Bíblia diz assim: e nos últimos dias virão escarnecedores dizendo: até quando haverá a tua vinda? Porque desde a época dos nossos pais que os céus e a terra continuam da mesma forma. É o que nós ouvimos hoje. Muitas pessoas dizem: até hoje eu ouço que Jesus vai voltar. Aleluia. E Pedro diz assim no versículo 15 do capítulo 3: considerai a longanimidade de Deus como tempo oportuno para se arrepender. Aleluia. Enquanto Jesus não volta, há tempo para nós nos arrepender dos nossos pecados. Enquanto a trombeta não soa, aleluia, há tempo de eu rever a minha vida diante de Deus. Aleluia. Então Pedro chama a atenção, e principalmente o nosso Jesus, ele diz: olhai para que ninguém vos engane, porque haverá guerras e rumores de guerras, haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas eu digo, ainda não é o fim, isto é o princípio das dores. Aleluia. Jesus está falando aqui, será que é dentro ou fora da grande tribulação que Jesus está falando destas guerras? Aleluia. Porque nós sabemos, irmãos, o que está escrito em Apocalipse capítulo 6 fala de uma guerra travada. O segundo cavalo sacou o cavalo vermelho. Quando o cordeiro abre o selo, aleluia, diz que um cavaleiro está montado no cavalo vermelho. Aleluia. E muitas mortes vão acontecer, e vai tirar a paz da terra. E nós sabemos que isso é guerra. Você sabe que guerra gera morte, guerra gera destruição. Então, irmãos, Jesus diz: haverá guerras e rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Aleluia. Nesse ano mesmo de 2025, lá na Tailândia houve um terremoto como nunca houve naquele lugar. O povo ficou assustado, e nós identificamos que Jesus está prestes a volta. Quem está preparado para a volta dele? Oh, glória. Então, irmão, Jesus, ele diz para os seus discípulos: olhai para que ninguém vos engane, porque haverá falsos cristos e falsos profetas. Engraçado que nesta terra, no século 21, existe um coroa, um idoso, que se chama Henrique Cristo. Ele diz que é o próprio Jesus, que é o Deus encarnado, é um escarnecedor. Aleluia. Mas Jesus olha e diz: olha, naquele tempo haverá falsos cristos e falsos profetas. Aleluia. E essas guerras que Jesus está falando aqui, amados irmãos, não é guerra que nós vemos hoje, que acontece, um mata outro corta a cabeça do outro tira o braço do outro. Isso sempre aconteceu. Só que Jesus está chamando a atenção, aleluia, em uma guerra que vai se intensificar. Aleluia. Naquele momento exato, você vai parar e vai olhar e vai dizer: eu nunca vi acontecendo isso desde o dia da minha vida. Aleluia. Outras vão dizer: eu nunca vi acontecer isso desde quando eu existo nessa face da terra. E nós vamos nos identificar, aleluia, que essas guerras são guerras, aleluia, que está identificando que o Nazareno está prestes a soar na glória. Aleluia. Amados irmãos, estamos vivendo uma época, oh glória, é que a volta do Nazareno está assim, pode acontecer agora às 20h08 da noite. Aleluia. E Jesus chama o discípulo, atenção, é no Monte das Oliveiras. Jesus diz em Lucas
capítulo 21, a partir do versículo 25, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, haverá terremotos em vários lugares, e muitos homens desmaiando por causa do terror, aleluia, mas aparecerá no céu o sinal da volta do Filho do Homem, com poder e grande glória. Olhe para mim aqui, igreja. Será que a igreja vai viver esse tempo de guerra? Aleluia. Será que a igreja de Jesus vai viver esse tempo de rumores de guerra? Aleluia. Jesus abre a boca no livro de Apocalipse, capítulo 13, Isaías, versículo 10. Olha, é como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei. É da hora da tentação que há de vir, é sobre todo mundo, é para tentar os que habitam na terra. Aleluia. Sabe que dia é esse? É o dia da grande tribo, mas a igreja não vai passar pela grande tribulação. Só quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Então, irmãos, Jesus está falando de um tempo difícil que vai acontecer neste mundo. E os discípulos ficam pasmados: mestre, que sinal haverá antes da tua vinda? Jesus alerta o discípulo em duas coisas: falsos cristos e falsos profetas. Antes da volta dele vai acontecer estas apostasias, falsos cristos e falsos profetas. Até nas nossas igrejas, irmãos, existem falsos profetas. Aleluia. Tem pregador, glória, que chega no púlpito, assume o microfone e diz: assim diz o Senhor, sendo que Deus não falou nada. E a igreja diga glória, e a igreja diga aleluia. É muito falso profeta dizendo: levanta a mão que tu vai ganhar carro, levanta a mão que tu vai ganhar vitória. Você acha que Jesus me prometeu carro nessa terra? Aleluia. Jesus me prometeu meu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Oh, glória. Só que Jesus diz assim: ó, haverá guerras e rumores de guerras, fomes, terremotos em vários lugares. Só que isto é o princípio de dores. Sabe, irmãos, temos que perceber uma coisa. Só que nesse momento que Jesus está falando aos discípulos, será que Jesus está falando antes da grande tribulação? Ou no período da grande tribulação? Ou no final da grande tribulação? Porque antes haverá guerra, na grande tribulação haverá guerra. Jesus chama os discípulos e diz assim, ó, Mateus capítulo 24, e no mesmo livro que nós também lemos, Marcos 13, diz: olha, nunca houve, naqueles dias, nunca houve e nunca haverá dias como esses, e que esses dias não fossem abreviados, e nenhuma carne se salvaria. Olha o que Jesus diz: nunca houve, olha para o tempo antigo, e nunca haverá dias como esses, e que esses dias, irmão, não fossem abreviados, e nenhuma carne se salvaria. Jesus está falando de que tempo? Jesus está falando da grande tribulação, igreja. Sabe o que eu fico feliz? Aleluia. É que Jesus disse que haverá dia difícil, aleluia, dia de tribulação. Só que a igreja que eu estou pregando aqui, aleluia, a igreja que eu estou pregando, aleluia, não vai passar, aleluia, por esse tempo difícil. Levado, porque tu fala que a igreja não vai passar? Primeiro, porque a igreja não vai passar pela grande tribulação? Porque a igreja na grande tribulação vai ser tocada 7 trombetas. A igreja não vai estar aqui. Na grande tribulação vai ser derramada 7 taças. A igreja não vai estar aqui. Na grande tribulação haverá 7 selos que vai ser quebrado. A igreja não vai estar aqui. Na grande tribulação haverá um período de 5 meses. Aleluia. Aqui 4 demônios saindo do abismo. Aleluia. Vai atormentar aqueles que habitam nessa terra. Aleluia. É como um tormento de uma picada de escorpião. Aleluia. Os homens não vão morrer. Apocalipse 9:6 diz: e naqueles dias os homens buscarão a morte, mas a morte não fugirá deles. Você acha que a igreja vai passar por esse tempo? Aleluia. A igreja apostólica semear não vai, não vai passar por esse tempo. Aleluia. É por isso que Jesus diz: haverá guerras e rumores de guerras. Naquele tempo que Jesus estava vivendo, já existia guerra. Aí quando a profecia se cumpre, Mateus 24, Jesus diz: olha,
verdade vos digo, não vê tudo isso, que não ficará pedra que não seja. Jesus está falando do templo. Sabe quando aconteceu? No ano 70 depois de Jesus, depois de Cristo. Jesus morre, ressuscita, sobe para a glória. No ano 70, um governador chamado Tito, com seus romanos, invade Jerusalém, destrói a cidade e o santuário. Aleluia, muitos judeus são perseguidos, são espalhados na face da terra e se cumpre. E Tito também vai profanar o templo, vai acabar com o sacrifício diário. Jerusalém ficou cercada durante 134 dias. Jesus diz: quando acontecer isso, saber que a vossa redenção está próxima. E o engraçado é que os discípulos, menos João de Pátimo, todos foram martirizados. Paulo perdeu a cabeça, aleluia, decepara a cabeça de Paulo em Roma. Filipe foi crucificado em uma cruz em forma de X. Bartolomeu foi esfolado, aleluia, em uma rua de Alexandria, carregado pelo carro, amarrado uma corda nele. Ele foi carregado no chão, a sua pele foi esfolada, aleluia. Então, irmãos, todos os apóstolos, menos João, morreram martirizados. Estevão mesmo, o primeiro diácono, morreu martirizado, apedrejado, fora da cidade. Só que Jesus diz que haverá guerras e rumores de guerras. Eu fico pensando, rapaz, a gente ouve praticamente todo dia: um morreu de bala, mais de 50 tiros no rosto. Uma menina morreu, o ex-namorado não queria aceitar o termino, matou a menina, feminicídio. Isso acontece, irmão. Será que é porque disse que Jesus não vai voltar? É claro que não. Jesus está falando de uma época exata que vai se intensificar a guerra e os rumores de guerra. Aleluia, praticamente em vários lugares aí do país. Aleluia, aconteceu muitos terremotos. E pela ciência e pelos habitantes que habitam naquele lugar, sabe dizer que nunca houve terremoto. Aleluia. Quem já, acho que foi 2000, não sei se foi 2020, 2021, teve um terremoto aqui na cidade de Valença, não foi? A terra tremeu, glória. Então, irmãos, a gente nunca ouve, na época que eu existo, eu nunca ouvi de um terremoto. Naquele dia eu ouvi a terra tremer. Então, irmãos, nós saberemos que Jesus está perto de voltar. Porque a gente fala assim: Jesus está perto de voltar. Jesus está voltando, porque os sinais estão se identificando. E Jesus diz: olhai para a figueira. Quem é a figueira? Israel, porque é de lá que o Messias veio, e é de lá que vai acontecer os sinais. Primeiro, Apocalipse capítulo 12 diz que uma mulher dá luz a um filho, o filho é arrebatado para o trono de Deus. O dragão persegue a mulher, persegue aquele menino, aleluia, e aquela mulher é Israel, o menino é Jesus, é arrebatado para o trono, aleluia. Então o diabo tem uma fúria de Israel, só que ninguém toma Israel, irmão. É quantas guerras já aconteceram no país de Israel aí, é muita gente querendo tomar o país de Israel. Mano, toma. Israel é pequeno, mas quem está lá está escrito em Daniel capítulo 12: e Miguel que se levanta ao favor
chegando a hora. Verdade. Está chegando a hora. As guerras sempre aconteceu. Porque se for depender de guerra para Jesus voltar, Jesus não vai voltar. Porque sempre houve guerra. E outra, sempre houve terremotos, sempre houve fomes, sempre houve pestes, ou melhor, doenças. Você acha que é porque disse que Jesus vai? Claro que não. Em um momento exato, e Jesus falou assim em Mateus 24: e não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus está falando assim: todas essas coisas que acontecer, essa geração não passará. Uma geração equivalente a 100 anos, ou mais ou menos 80 anos. Então tudo isso que acontecer naquela geração, Jesus voltará. Não porque Jesus não voltou no ano 70, porque no ano 70 não aconteceu as coisas que estão acontecendo hoje. É por isso que nós olhamos e identificamos pela Bíblia. Glória a Deus. Perdão, irmãos. Jesus olha para os discípulos e diz: quando todas essas coisas acontecerem, não passará esta geração. Glória. Aí Jesus olha e diz: olha, se acontecer isso, rumores de guerras e guerras, fomes e terremotos e pestes em vários lugares. Nós sabemos, irmãos, que a Covid-19 durou mais ou menos 4 anos, né? 4 a 3 anos, matou mais de 2 milhões de pessoas. Eu nunca vi isso desde quando eu existo nessa terra. Aleluia, é profecia da Bíblia. E Lucas diz assim, ó, capítulo 21: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Aleluia, é sinal da volta dele. O que vai acontecer com o sol? O sol não será o mesmo. Aleluia, na lua e nas estrelas. Primeiro, amados irmãos, Jesus está falando de sinal catastrófico. Primeiro, a natureza vai se revelar, ou melhor, a natureza vai identificar que o dono da criação está chegando. Aleluia. Primeiro acontece na natureza, depois acontece na terra. Ele olha e diz: haverá sinais no sol, aleluia, na lua e nas estrelas. Aí Jesus diz agora sobre a terra: haverá guerras e rumores de guerras, e matarão uns aos outros. E Jesus olha para os discípulos e diz assim: e vai aborrecer a cada um de vós, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olhe para mim aqui. Você acha que a salvação é para quem desiste? A salvação, aleluia, não é para quem vem para a igreja com a Bíblia e para de vir para a igreja. Aleluia. A salvação, independente de tudo, é para quem persevera. Jesus diz em Apocalipse capítulo 2: aquele que vencer, ele dará direito de andar comigo vestida de branco, aleluia, no paraíso do meu Pai. Aleluia. Quem quer entrar no paraíso? Quem é que não quer entrar lá? Aleluia. Jesus disse: se tu vencer, entrará no paraíso. E outra, andarão junto a mim vestido de branco, e eu lhe darei poder para julgar as 12 tribos de Israel. Aleluia. Qual é essa promessa? A promessa é para os vencedores. Eu estou pregando para vencedor aqui. Abre a boca para rapaz, teve uma época que eu estava estudando com Dário Galvão, glória. O demônio pegou um jovem, vem demoniado de lá até cá. Eu disse assim: eu vou te levar até na casa da pastora. Ele diz: não me leve para lá. Eu disse: em nome de Jesus tu vai. Aleluia. Ele olhou e disse: escuta isso aqui. Ele olhou para mim com muita fúria, com a bola preta para cima, com a mão para trás, olhou para mim e disse assim: está chegando a hora. Eu disse: de quê? O juízo final. Aleluia. Eu disse: está chegando. Ele falou: eu disse: porque tu sabe, aleluia, que o farol de branco vai esmagar a tua cabeça. Aleluia. Está chegando a hora, igreja. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Olha. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele foi alçado e falou para mim assim: eu estou falando porque aconteceu. Ele disse assim para mim assim: ele disse assim:
Eu sei que está chegando a minha hora. Eu disse, está chegando a sua hora, né? Ele com a mão para trás, andando com a mão abaixada, rangindo os dentes. Eu disse, pode rungir, mas vai chegar a tua hora, que a semente da mulher vai pisar na tua cabeça. Glória a Deus. Então, irmãos, não é tempo de brincar. Não é tempo de ser pregador, brincar de ser pregador, brincar de ser pregadora. Não é tempo de brincar de ler, porque, irmãos, eu vou falar direto. Tem crente que faz questão de comprar a Bíblia. Sabe o que faz com a Bíblia? Bota lá, abre no Salmo 91 e bota na estante. Você acha que vai fazer feita? Não vai! Ah não, Salmo 23, eu pergunto, tu sabe o Salmo 23? Sabe o Salmo 91? Abre lá, a Bíblia se enche de casa de aranha, se enche de poeira e acha que vai fazer feito. Aleluia, você acha que a Bíblia foi feita ou foi escrita para estar em instante? Aleluia, a Bíblia foi escrita, igreja. Aleluia, para ser meditada. Aleluia, sabe por quê? Jesus abre a boca em Apocalipse 1:3 e diz assim, ó, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados que ouvem e os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Se tu tem uma Bíblia em casa, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, porque o tempo está chegando. Jesus diz assim, ó, o meu povo peca por falta de conhecimento. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 1, olha o que a Bíblia diz: o jumento conhece o seu possuidor e os bois conhecem a sua manjedoura, mas o meu povo não entende, o meu povo não entende. Mas eu estou pregando para a igreja, aleluia, que lê a palavra, só que lê a Bíblia não dá mal, e dá glória a Deus. Você acha que quem não lê Bíblia vai saber de tudo o que vai acontecer? Não vai. É como o povo diz, vai passar batido. Vai olhar e vai dizer, ixi, o que é que está acontecendo? Olhar lá em Israel sendo cercado pelos inimigos, só que a igreja sabe o que está acontecendo. Os ímpios não entenderão. Daniel 12. Os ímpios não entenderão, mas os justos entenderão. E melhor, eles resplandecerão como fulgor do firmamento. Aleluia, igreja. O conhecimento está na igreja. Aleluia, a palavra está sendo pregada na igreja. Então é tempo de ouvir essa palavra aqui, ó, e guardar no coração. Sabe o que? Eu posso pregar aqui de Apocalipse ou de Gênesis e Apocalipse, você me ouvir e deixar sair pelo outro ouvido. Aleluia. O que eu disse lá no culto na casa, a Bíblia vai servir para duas coisas. A primeira, vai servir para salvar alguém, e segundo, vai deixar de testemunho. Sabe por quê? Você acha que quando a igreja foi arrebatada a Bíblia vai subir? É claro que não, a Bíblia vai ficar. Aleluia, para quê? Porque aqueles, aleluia, que desprezou a Bíblia, que desprezou a igreja, vai dizer a verdade dos crentes. Aleluia, é verdade que os crentes falavam. Aleluia, então amada igreja, abre a boca para, aleluia, ficar firme, porque está chegando a hora. Glorifica ele. Aleluia. Glória a Jeová. E o que aconteceu no ano 70? General Tito invade a cidade. Antes de invadir, escute. Depois leia na sua casa Mateus 24, Marcos capítulo 13, a partir do versículo 1. Olha, mestre, que pedras e edifícios. Em verdade vos digo, não fique a pedra sobre pedra que não seja derribada. Até hoje, se tu for assistir no YouTube, pergunta se os judeus adoram a Deus dentro do templo. Por quê? Porque não existe mais templo. Não existe mais sinagoga. Aonde eles adoram? No muro. No muro das lamentações. Por quê? Porque o segundo templo foi destruído pelos romanos. Só que quando o acordo de paz for assinado, esse povo que está me ouvindo aqui, ó,
celular que está no seu bolso aí, ô glória, essa bolsa que tu sabe que está segurando, essa roupa aí vai ficar, ô glória. Quem deseja ter um iPhone, ô glória, pode ficar com o meu Samsung que eu não vou querer mais, aleluia. Pode desejar que eu não vou querer, porque vai ficar aqui, o terno vai ficar, a gravata vai ficar, esse capote que tu está vestido aí, ó, esse chapéu vai ficar aqui, aleluia. Porque a igreja tem uma promessa, a promessa de ir para o seio de Abraão. Então, igreja, para participar desta promessa é necessário largar a sua vida, ou melhor, a nossa vida, porque Paulo diz: aquilo que eu quero fazer eu não faço, e isso que eu não quero fazer, esse sim eu faço, porque miserável e eu que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aleluia. Nós pregamos com muito fogo, nós gritamos, nós damos glória a Deus, sabe por quê? Aleluia, porque é de Lula, não é porque é de Bolsonaro. Aleluia, sabe por quê? A gente fala em línguas estranhas. Aleluia, sabe por quê? A gente pula, sapateia. Sabe por quê? Porque a igreja tem uma promessa, é morar na Nova Jerusalém. Rapaz, a igreja tem uma promessa muito grande, não é somente morar na igreja, na Nova Jerusalém. E a glória, e eu vou descrever para você, aleluia, o que João viu, a morada da nova igreja, aleluia. Apocalipse 21, eis que vi novos céus e nova terra, eis que no outro céu se passaram e o mar já não existe, e eu vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, é que é de Deus descendo do céu. E outra, a Bíblia diz que o anjo leva João e Isaías ao alto monte, e João diz: eu vi, aleluia, Nova Jerusalém, aleluia. Ele olha, chega perto, vê um muro bem grande que não tinha mais fim, e neste muro, é só quem tem de Bíblia, tinha 12 portas, aleluia, e nessas 12 portas havia 12 nomes, aleluia, os 12 nomes dos meus apóstolos, e na 12 portas havia 12 pedras preciosas, aleluia, e dentro da cidade houve o nome dizendo: Santo, aleluia, Santo, é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia, é da sua glória. É só quem vai morar lá, só quem vai morar lá, abre a boca para a glória a Deus. Glória a Jesus. Glória. Está chegando a hora. Eu vou dizer uma coisa aqui. Uma guerra que vai acontecer em um período, eu creio desta forma. Eu creio que esse versículo que nós lemos, versículo 7, ou melhor, 8, eu creio que é na grande tribulação. Por que Andrevaldo é na grande tribulação? Porque se for antes da grande tribulação, a igreja vai vivenciar. Sim ou não? E se for na grande tribulação, a igreja não estará mais aqui. E se é na grande tribulação, da forma que eu creio, sabe de que forma? Quando os judeus receberam o anti-Messias, que é o anticristo, receber como Jesus, eles vão fazer logo um acordo de paz. E nesse acordo, Daniel 9:27, ele firmará um concerto com muitos em uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Uma semana, 7 anos. E quando esse tratado é firmado, o que é o que os judeus, ou melhor, o anticristo vai permitir? A construção do terceiro. E outra, para te alegrar melhor, já tem tudo já, os sacerdotes, já tem o candelabro, 7 castiçais, e outra, já tem a novilha vermelha, glória, Números capítulo 16, já está tudo acontecendo, e rapidinho a igreja vai sair daqui. Aquele louvor de 60, onde está aquele povo barulhento? Hoje tem pessoas, olham para mim, para você, e dizem assim: aquele povo é doido. Por quê? No sol quente fica pregando em uma caixa, dizendo que Jesus está voltando. Rapaz, pode me chamar de
de maluco, tanto que for. Teve uma abençoada que olhou pra mim e disse assim: rapaz, tu parece um maluco. Eu falei: por quê? Porque tu tá de calça, no sol quente, camisa manga longa, pregando. Aí eu falei: rapaz, eu não sou maluco não. Aí ele falou: por quê? Porque maluco se eu fosse, se eu tivesse uma pistola na mão, aí sim eu era maluco. Mas eu tô pregando sobre o meu Jesus e ele tá voltando. Ah não, igreja, não é tempo de brincar nesta terra. Sabe por quê? Porque esta terra aqui vai ser devastada pelo poder da glória de Deus. E melhor, quando Jesus fala assim, ó, e o poder do céu será abalado, e verá o sinal do Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Primeiro Jesus prepara a igreja, leva a igreja. O mundo vai lembrar que a igreja pregava, que a igreja anunciava sobre esse Jesus. E eu, aleluia, eu terei o desejo de gritar bem alto: aonde está, aleluia, o povo que desprezava a igreja, aleluia. Então, amados irmãos, vamos aproveitar o tempo que nós temos, porque vai chegar a hora, aleluia, e Jesus vai tirar a máscara de muito. Sabe por quê? Você acha que Deus, eu vou dizer uma coisa aqui, você acha que Deus, tem pessoas que Deus não cobra logo assim, ó, Deus não mata, Deus não lança na cama, é porque Deus não quer? Claro que não, porque tem pregadores, tem homem de Deus que vai ser desmascarado, sabe aonde? É no dia do arrebatamento. Ele vai ver a esposa dele subindo e ele ficando, porque a Bíblia diz assim, ó, e um será levado e o outro deixado, duas estarão moendo moinho, uma será levada e outra deixada, dois estarão na cama. Rapaz, quando a Bíblia diz assim, ó, dois estarão na cama, quando a Bíblia diz dois estarão na cama, a Bíblia está falando de casal. Um vai subir e o outro vai ficar, aleluia. Eu profetizo que todo mundo aqui vai subir. Glória a Deus. O horário já voou, mas eu não posso deixar de falar uma coisa com vocês aqui. Eu nunca vou esquecer. Quem me disse, sabe quem foi? O próprio diabo. Ele queria me amedrontar. Tu lembra de fulano de tal? Eu estou no altar de Deus, não tenho precisão de mentir, mesmo se eu não tivesse. Assim mesmo. Lembra de fulano de tal? Ele não olhava para mim. A bola preta para cima, só ficava a bola branca. Essas meias aqui, a horta, estava alterada. Ele disse: ele corre dia e noite lá no fogo do inferno. Quando ele disse para mim, eu fiquei todo acabado. O inferno existe. Não brinca não, o inferno existe. E lá é para sempre. Que nós vamos nos esforçar para subir. Amém, igreja? Eu peço que os irmãos se coloquem de pé.